começar então o meu trabalho, eu iniciei riscando toda a minha parede. Eu fiz um esboço do que eu queria, centralizando a cabeceira através das duas tomadas que tenho na parede. As tábuas laterais do contorno da moldura eu medi de 20 em 20 centímetros. E as tábuas centrais eu medi de 15 em 15 centímetros. Tudo isso com um nível e uma régua grande para o desenho ficar bem certinho e bem centralizado. Com a ajuda do marido, riscamos todas as marcações que fiz. Assim, consegui ver exatamente o desenho na parede de como a cabeceira ia ficar, para não ter dúvidas, mesmo que depois a argamassa vai cobrir os riscos. Fita em tudo, mas eu vou fazer primeiro a parte central, para depois fazer as laterais, porque eu preciso passar a fita depois que secar na parte que tá pronta. E aí tá a Cacau fiscalizando a obra, né, Cacau? Olha lá. Olha tudo, analisando se tá reto, se tá torto, né? Material preparado então, uma colher de pedreiro, uma desempenadeira, a argamassa, um balde e água. Então aqui é o ponto da massa, da argamassa selar. É isso aqui, ó. Tem que ficar macio, como se fosse para sentar um piso. Começar de cima para baixo. Vou fazendo toda a extensão até chegar embaixo. A argamassa eu fui aplicando com uma desempenadeira de aço. Coloco a argamassa na desempenadeira e vai passando sobre a parede de uma maneira não muito uniforme e também não pode ser muito fina, para que os veios da madeira depois apareçam. Se você fizer, quanto mais grosso você fizer, mais fundo vai ficar os veios. Quanto mais fino, mais delicado. Não precisa também ficar alisando muito, deixar a argamassa muito lisinha, tá? É só para ficar uniforme mesmo. Para depois, na hora de riscar, ficar a madeira mais ou menos da mesma, todas as tábuas da mesma espessura. E confesso a vocês que eu adoro fazer isso. Adoro fazer essa parte, gosto muito. Mas dá um pouquinho de dor no braço, tá? Finalizei de passar a massa. Agora a gente vai esperar secar uns 10, 15 minutos. E aí a gente vai riscar. Ó, pega uma vassoura bem velha, a mais velha que você estiver. Porque essa aqui é uma vassoura muito longa. E aí, para não fazer tudo de uma vez, eu diminuí ela aqui pelo meio, até ficou mais fácil para eu segurar. Mas é a vassoura mais velha que tiver aí, aquela que você vai jogar fora. Aí você dá uma molhada, tira o excesso de água e você vem aqui, vamos começar daqui. E aqui você vai fazer os riscos que são o veio da madeira. Você pode fazer reto, só você não pode fazer assim, né? Tem que fazer na direção da madeira. Pode fazer reto, pode dar uma envergadinha. Aqui. Pode apertar mais assim, mais fundo. Ó. E vem fazendo. E vai fazer em toda a parede. Uns lugares você aperta mais, outros menos. E vai finalizando. Sempre na horizontal. Não vai mudar a direção, senão vai ficar feio. Molha a vassoura. Tira o excesso de massa. E passa de novo. Esses arrepiadinhos, depois vai vir com a desempenadeira molhada e vai abaixar, vai assentar ele. Por enquanto, deixa ele assim. Para imitar os nós da madeira, como eu já tenho marcado aqui a direção da minha tábua, então eu vou fazer mais ou menos 2 nós em cada tábua. O nó você vai pegar a ponta da vassoura e você vai girar assim.
E você pode também, vamos fazer uma mais pra cá, pode fazer um nó mais comprido. Você pode pôr a vassoura assim e dar uma esticada. Pra depois, quando for secando, ele aparecer bem, ó, aqui eu vou fazer outro. Vou fazer outro mais pra baixo aqui. Aqui, e vai fazendo. Aí o nó você faz a quantidade que você quiser. Faz mais altinho, lava a vassoura, senão a massa começa a sair na sua mão. E vai fazendo. Deixa eu ver aqui embaixo. Fazer uma menor aqui. Maior aqui. Risco aqui. Não pode tirar muito também, né? Aqui em cima. Com a vassoura molhada fica até melhor para fazer o nó. Ele mexe bem a massa. Tá bom de nó? O que mais? Faltam aqui no meio, eu acho. Na ponta, né? Por mais um aqui. Nessa ponta aqui, na segunda tábua. Após uns 15 minutos passado a vassoura, quando a massa começa a secar, você molha a desempenadeira, a mesma desempenadeira que você usou para aplicar a massa. Você molha a desempenadeira e bem leve, com a desempenadeira um pouquinho inclinada, você vai abaixando aquela parte arrepiada que a vassoura deixou. Ó, faz mais ou menos 2 horas que a gente terminou de passar a argamassa. Então, assim, ó, onde tá essas manchas mais brancas é porque já tá secando, né? Onde tá mais claro aqui, ó, é porque tá secando. Mas antes de secar, a gente vai riscar, fazer a divisão das tábuas, tá? Para riscar, a gente tá usando uma chave de fenda, a régua, e nós colocamos o nível aqui. Pra lá eu já risquei, aqui eu tô dando continuidade. Então, eu apoio bem. Isso, ajudei. Aqui eu parei o risco, aí eu venho e faço a divisa da tábua. Pronto. Depois de bem seco, daí a gente vai passar a mão para tirar essas pontinhas que levantou. Vamos no próximo. Apoia lá para mim, no risco. Eu já tinha as medidas antes. Aqui tá certo. Pego aqui com a chave de fenda, pode ser mais fina, mais grossa. E venho riscando. Falta um. Tem que subir um pouquinho aí. Isso. Pronto. Agora o próximo passo é fazer as riscas de comprido. Filma aqui, acho que dá pra ver. Agora com os riscos e o fundo mais branco. Agora nós vamos aqui na marcação do meio, dividir algumas aqui e dividir outras aqui. A gente mediu, né, metade da parede. Certinho. Certinho? Vou riscar. Bom, como eu risquei essa daqui no meio ali, a segunda eu vou riscar aqui, então. Então, eu vou riscar a segunda, pula essa, quarta, pula essa e assim por diante. Já mostro pronto. Terminei de riscar, pode tirar a régua. Agora, deixa eu mostrar mais de longe. Passaram-se quase 5 horas. Tá quase toda seca já. Dá pra ver bem certinho onde que não secou ainda, né? Algumas manchas mais escuras ali. Agora, nós vamos colocar a fita onde a gente fez pra fazer o contorno da moldura. A moldura da cabeceira, tá?
Ah, tá quase seca. Dá pra ver bem certinho onde ir. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha lá os nós. Olha aí os nós da madeira. E para tirar aquela rebarbinha, a gente passou a desempenadeira bem de leve, para tirar o arrepiadinho. Mas ainda depois, para finalizar, a gente passa um pincelzinho aqui para ir tirando essa areia que ficou na divisa das tábuas, tá bom? Para não ficar fechado de massa. Finalizando aqui o contorno. Aqui na tomada, eu envelopei bastante, passei bastante fita para não ter perigo de sujar, depois a gente tira a fita. E aí eu fui com a colher de pedreiro, porque não tem como passar a desempenadeira direto ali. E depois subi com a desempenadeira, beleza. Agora falta só esse cantinho aqui, para terminar. Aqui, como é a moldura, então o risco vai ser, a tábua vai ser assim, de cima para baixo. Escada de cima para baixo. E aqui, nós vamos fazer um corte lateral, que é, como é diagonal, né? Um corte diagonal, como se a tábua tivesse feita esquadria, que fala, né, Dino? É isso? Isso aí. Aí você vai descendo, vai fazendo desenho. Lava a vassoura no balde. Pega de baixo pra cima. De novo. Aqui embaixo começa bem lá embaixo, porque senão fica um pedaço liso, vai aparecer. Sobe. Essa parte da moldura eu fiz um pouco mais grossinha do que aqui essas ricas. Pra ela ficar uma moldura mais fora, mais pra fora. Mas aí é gosto. É opcional. Vamos fazer um nó aqui meio diferente. Já vou fazer um nó aqui. Como eu fiz lá. Onde vocês já viram. Fazer um mais pra cá. E um aqui. Vamos subir esse aqui com a pontinha da vassoura. Tá. Agora aqui, continuo na diagonal. Pego aqui e venho. Faço umas curvas. Olha lá. Se achar que tá meio seco, borrifa um pouquinho de água. Aqui eu achei que tava meio seco, ó. Que não marcou muito. Lava a vassoura. Aqui não pode ficar parte lisa também, não. Mesmo que vai riscar depois, tem que ficar bem. Ó. Aqui eu não sei se tá em cima da fita ou não, né? Aqui, ó. Então, eu vou riscar também. E vamos fazer mais alguns nós. Um pra cá. Vou fazer um como se tivesse aqui saindo. E um bem aqui no cantinho. Aí, é isso. Eu acho que finalizamos. Aí, depois de 1 hora, mais ou menos, venho com a desempenadeira tirando esse arrepiadinho. Então, depois de bem seco mesmo, eu peguei essa tinta aqui branca, latex à base d'água, que é a tinta que eu já tinha pintado o quarto, que é uma tinta que sobrou. E misturei um pouquinho de corante marrom, pra ela ficar nesse tom aqui, de meio café com leite, assim. E aqui também é bom fazer uma tinta, deixar ela bem molinha assim, ó. Bem líquida mesmo. E passar com uma trincha, com um pincel grande, porque tem que entrar bem nos risquinhos. Eu tenho que tampar todos os risquinhos. Ó, eu já passei de lá pra cá. E depois eu vou dar a segunda mão, que eu vou deixar ele bem
o fundo bem pintadinho, para depois passar o gel envelhecedor. Esse aqui é o gel envelhecedor. Tô usando na cor castanho, tá? Coloquei aqui no pote. E com o pincel, tem que ter um pincel, o mesmo pincel que eu usei para passar tinta. E sempre tá com um pano úmido, molhado, mas bem torcido. Por quê? Daí você vai pegar, deixa eu fazer a parte, ó, e nunca deixar emenda, tá? Se for parar, não pode parar reto assim, ó. Tem que deixar sem emenda. Você vai aplicando, fazendo entrar bem no veio da madeira. Aí depois que você aplicar um pedaço, não pode demorar muito, porque senão ele seca e daí ele não faz o efeito envelhecido. Faz um pedaço, sem deixar emenda. E aqui assim faz entrar bem na emenda da madeira. Faz um pedaço. A hora que achar que tá bom, sem emenda aqui. Aí vem com o pano úmido, bem de leve. Não deixa secar muito, mas também não passa muito forte. E vem passando o pano para ele dando uma tirada no excesso. Aí ele tira alguns lugares onde tá mais alto e alguns lugares onde tá mais fundo, fica mais escuro. Depois eu vou complementar com um pouquinho mais escuro aqui nos contornos. Bom, finalizados os trabalhos, descabelada, suja, de chinelo, mas eu tô feliz com o resultado. Tá quase seco já, só tem alguns lugares assim, bem pouquinho dentro dos nós, que ainda tá molhado, mas o resto tá tudo seco. Agora eu quero que vocês comentem aí. Fala aí o que vocês acharam pra mim. Eu passei um gel envelhecedor fosco, mas se você quiser, pode passar um verniz ou uma resina com um pouco de brilho ou semibrilho. Fica a seu critério.